Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse livro maravilhoso que nos está ensinando tantas coisas referentes a nós mesmos, ao nosso caminhar, à nossa excursão terrena num corpo físico. Você que nos está acompanhando fará uma caridade muito grande se você puder levar a seus amigos, aos que você conhece e que gostem dessas temáticas, a informação sobre esta obra. É o 9º livro que nós já estamos lendo. Os outros 8 já estão disponíveis completos, mas este aqui tem uma finalidade específica, que é de fazer cada um de nós analisar o tipo de vida que está levando perante as consequências que ela vai produzir do outro lado. Portanto, agora, desde o programa anterior, nós começamos a ver circunstâncias de vida que podem piorar o resgate, podem torná-lo pior, podem fazer as dívidas aumentarem. Mas hoje, André Luiz vai nos ensinar no capítulo 13º uma situação física de um débito que não foi nem para frente nem para trás. Por isso, pegue o seu livro, retire ele do armário, tire o cachorro ou o gato de cima, abra o freezer, tire o livro lá de dentro, porque não é lá que o livro tem que ficar. Pegue o livro e venha comigo para a gente aprender alguma coisa ligada ao débito estacionário. Débito que está parado, ficou ali, está estacionado. É o título do capítulo 13º. Então, pegue um papel, um lápis, vai anotando, porque é muito interessante. André Luiz nos explica: prosseguimos administrando o fraterno auxílio ao lar de Marina, a do nosso encontro da semana passada, aquela que queria se matar, lembra? O marido tinha ido para o leprosário, ela ficou com uma filha doente. E o auxílio ao lar de Marina incluía a assistência também ao seu companheiro no hospital, e ainda acolhia, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação, a vida de Marina, as dificuldades. Conclusões e apontamentos nos felicitavam a cada passo. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável, enquanto eles estavam cuidando da Marina, certa noite, lá no parlatório, naquele local em que as entidades trevosas que estavam arrependidas iam fazer os seus pedidos, foi o Silas procurado por um companheiro aflito que avisou o atencioso. Assistente, disse ele, nossa irmã Poliana parece dobrar-se, parece vergar-se, em definitivo, ao peso da imensa prova. Ela está revoltada? Perguntou Silas, com inflexão de paciência e bondade. E o outro respondeu, não, nossa irmã está doente e o equilíbrio orgânico declina de hora em hora. Apesar disso, ela vem lutando heroicamente para se conservar ali ao pé do filhinho infeliz. Silas pensou por momentos rápidos e disse, vamos, é imperioso, é imprescindível agir, sem demora. E, como acontecera em circunstâncias anteriores, nós utilizamos a volitação para conseguir chegar ao lugar mais rapidamente, economizando tempo. A breves minutos, achávamos-nos em uma paisagem rural pobre e triste. Prestem atenção aqui. Você vai ver agora a descrição de onde morava a Poliana e o seu filho. E guarde bem essa descrição, porque ela terá muita relação com aquilo que nós vamos ver um pouco mais para frente nesse mesmo capítulo. O que acontece para que essas criaturas tenham que passar por uma situação material como esta? E seja para você compreender situações de vida que estão às vezes nos chocando pela sua pobreza ou pela sua miséria, seja para você evitar que isso aconteça com você
em uma vida futura, como você já está vendo que aconteceu com a Poliana, em decorrência do que ela fez antes, isto é muito instrutivo. Então, vamos voltar ao texto para ver a descrição. Num casebre totalmente exposto à ventania da noite, infortunada mulher jazia, ali encontrava-se enrolada em farrapos, numa esteira de palha ao rés do chão, posta ali, como aquelas esteirinhas que a gente leva na praia, né? Parece uma proteção apenas para não estarmos em contato com a terra. E, a poucos metros dela, mísero anão paralítico exibia o semblante grosseiro, alvar, rústico. Notava-se nele de imediato a idiotia completa. Não falava, não conseguia se exprimir. E, apesar disso, estava sob a vigilância dessa mulher, uma doente infeliz, que olhava o anão, seu filho, entre a aflição e o desencanto. Observando-os com o olhar, nosso instrutor informou solícito: aqui nós temos a nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente, os dois estão tutelados pela nossa mansão Paz, neste pedregoso caminho de reajuste. Porém, diz André, Silas, o generoso amigo, estava mais interessado na assistência imediata do que na obra de informação, em ficar contando o que aconteceu naquele instante. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, examinou o seu organismo, no seu tórax, auscultando aquela região do corpo e explicando, um pouco inquieto: o caso é urgente. E convidados à ajuda imediata, eu, André Luiz e Hilário, nos associamos em uma minuciosa pesquisa, observando que o coração da doente apresentava alarmante arritmia, falta de ritmo, descompasso, parecendo-nos um agitado prisioneiro emaranhado nas artérias estreitadas em estranhas calcificações. As artérias estavam calcificadas, endurecidas, e o coração estava lá, preso a elas. Examinando aquele atormentado quadro circulatório, o assistente disse: os vasos sanguíneos enfraquecidos do miocárdio ameaçam romper-se prontamente, porque a doente se encontra na tensão de angústia extrema, ela está muito preocupada. A parada súbita do órgão central pode acontecer de um instante para outro. E, dizendo assim, olhou ao redor, vendo o homem criança estirado ali a 2 passos e disse: apesar disso, Poliana precisa de mais tempo no corpo, uma vez que o filho não dispensa a mãe dos cuidados. Os dois estão unidos não apenas para passarem a mesma prova, mas estão magnetizados, imantados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Sabino alimenta Poliana com as suas energias e Poliana alimenta Sabino com a sua manifestação vibratória. Desta forma, diz Silas, a desencarnação da mãe repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência, no estágio de segregação, de isolamento em que se encontra, está gravitando, está envolvendo invariavelmente ao redor da carícia da mãe. O filho está preso a essas vibrações amorosas de sua mãe. Portanto, se a mãe faltar, provavelmente o filho pereça. Portanto, como o filho precisa permanecer mais tempo, apesar da aspereza da prova, a mãe agora não pode
voltar ao mundo espiritual por um acidente das coronárias ou por um infarto. É o que Silas está explicando. Precisa ser feito alguma coisa para diminuir as tensões emocionais que vão repercutir na sua condição de saúde física. Continua André Luiz nos explicando. Uma expectação, uma ansiedade aflitiva caiu sobre nós. Silas olhava em volta como procurando na choça, no casebre, que não tinha nada, desguarnecido de tudo, alguma coisa que pudesse funcionar à maneira de um socorro imediato. Porém, havia ali somente uma velha moringa, um velho cântaro de barro, que tinha uma pequena porção de água. Só tinha isto. Então, o assistente nos informou que a doente precisava de medicação imediata. Considerando, porém, que naquela hora da noite não seria fácil conseguir trazer algum companheiro, algum irmão encarnado àquele lugar deserto, ermo. E nós não tínhamos ali dentro, na casa, qualquer medicação, qualquer recurso. Então, diz André, nós vimos Silas aplicar passes à região da garganta da doente, com muita atenção e concentração. Logo depois, ele também aplicou recursos fluídicos ao líquido que estava dentro da moringa. Compreendemos com isto que Silas estava ativando a sede da doente para constrangê-la a ir tomar água, que havia sido convertida por ele em um líquido medicamentoso. Fazendo grande esforço, diz André, Poliana abandonou o leito e procurou o pote humilde. Após ingerir ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, como se ela houvesse bebido valiosa porção calmante. Aquelas preocupações obcecantes daquela hora em curso cederam lugar a uma bonança, a uma calma de espírito. Foi assim que o diretor de nossa excursão, acariciando a fronte da doente, que estava agora depositada sobre molambos, sobre trapos que se agregavam para fazer como se fosse um travesseiro sujo, ele transmitia forças revigorantes ao seu espírito. Passados alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do corpo. Ela tinha adormecido. Porém, ela não tinha a necessária lucidez para nos identificar a presença. Ela saiu do corpo, mas não conseguia enxergar os espíritos que estavam em volta dela. E isso é muito comum. Porém, ela se submetia ao comando magnético de Silas. E dentro deste comando, ela se levantou automaticamente, porque ela estava na condição de deitada, como estava o seu corpo. Entrelaçada, abraçada por Silas, e seguidos os dois por nós, eu, André Luiz e Hilário, nós fomos até um determinado bosque nas vizinhanças. Longe de ela se perceber sob os cuidados que ela vinha recebendo, a doente, que agora estava fora do corpo, como se estivesse num sonho consolador, foi adequadamente acomodada por Silas no tapete de relva, de grama macia, naquele ambiente bucólico, sentindo-se calma e leve. Terminada essa operação, o assistente chamou todos nós à oração, que ele iria proferir, e levantando o olhar para o céu faiscante de estrelas, com muita comoção, ele orou pedindo: Pai de infinita bondade, Tu que dás provimento às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo,
que vestes a flor anônima, dando-lhe perfume à textura. Muitas vezes, sobre a lama do charco, desce compassivo olhar sobre nós, que nos perdemos à distância do teu amor. Em particular, Pai justo, tenha compaixão de nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sedenta de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes. Mas sim, ela é pobre mãe cansada, reclamando novas forças para a renúncia. Não é mais a moça vaidosa que dançava, tripudiava sobre os tormentos do próximo, mas é uma triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão com o qual deve sustentar o torturado filho de sua dor e deve nutrir a ela mesma. Ó Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo no caminho redentor em que ela se arrasta. Acrescenta a ela os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que ela se localiza. Tu que nos deste pelo Cristo a divina revelação do sofrimento, como sendo a estrada de nossa recondução para os teus braços, ajuda a Poliana a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para a subida à glória eterna. A voz de Silas, tocada de profunda fé, diz André Luiz, nos arrebatava ao pranto irreprimível que nós não conseguíamos conter. Em volta da sua cabeça coroavam-se com as azulíneas cintilações. E, veja só que coisa linda, como resposta do alto, ali, na floração do bosque selvagem e vazio, vimos ao longe 5 chamas, 5 cintilações em pontos diferentes do espaço, que se aproximavam de nós rapidamente. Chegando até onde nós estávamos, estas 5 chamas transfiguraram-se em companheiros que dirigiram-se a nós com alegria. Em rápidos minutos, energias que nós não podíamos compreender ali da natureza, associadas aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas à nossa doente, que as respirava a longos sorvos. E em tempo rápido, vimos Poliana, espírito, surpreendentemente refeita, pronta a retomar o corpo físico para a necessária restauração. Olha só que coisa linda. Nós estamos vendo uma resposta tão exuberante a uma simples prece. Uma prece que não questionava a justiça de Deus, porque sabe Silas que ela está passando por isso por algum motivo, mas que pedia forças, invocando na alocução emocionada os cuidados que Deus tem para com o verme que ninguém vê, mas que precisa de comida, com a planta que nasce perdida nas frestas das pedras e que tem perfume, e que às vezes ela nasce sobre o lodo, o charco mal cheiroso, e ainda assim perfuma o ambiente. Tudo isso para dizer, Senhor, essa irmã está lutando, já não é mais aquela moça volúvel, aquela moça doidivanas, aquela moça sedutora, aquela moça que não se incomodava com
quantos lares ia destruir, é agora a mulher, a mendiga, é a pobre que está aqui lutando para cuidar de um filho doente, no ermo da sua miséria. Pedimos então força. E depois desta oração sentida, André Luiz se espanta que ele vê do céu descerem 5 chamas, como se fossem labaredas que descem até o local em que eles estão. E aí combinam as energias próprias com as energias das plantas medicinais e aplicam sobre a moça, sobre o seu perispírito. E em rápidos instantes a moça se refaz. Ela se recupera e está pronta para retomar o corpo físico em outras condições. Agora André Luiz vai fazer uma reflexão que eu queria que você nos acompanhasse e que também pudéssemos juntos pensar sobre ela. Vamos ao texto. Ricos da terra, disse eu em pensamento cheio de emoção, onde está o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro, diante de uma simples fulguração de uma prece, da simples cintilação verdadeira de uma oração? Onde está o seu poder? O poder do vosso dinheiro, dos vossos títulos? Onde a grandeza de vossos palácios, recheados de fausto, de luxúrias, de pedrarias, confrontada com um simples minuto de reverência da alma, em comunhão com a paternidade de Deus, na majestade do céu, incapaz de raciocinar por si, diz agora André sobre a moça, quanto essa mudança experimentada, porque ela estava naturalmente sofrendo as inibições da sua prova temporária, a doente não nos conseguia ver, mas estava sorrindo, venturosa, feliz, sentindo-se mais robusta, sentindo-se mais ágil. Novamente, amparada, voltou ao seu casebre infecto e nós a auxiliamos a retomar o corpo de carne. Enquanto ela abria os olhos reconfortada, Silas nos esclareceu. As melhoras adquiridas na sua estrutura perispiritual, no seu corpo fluídico, vão ser apressadamente, rapidamente assimiladas pelas células dos órgãos físicos, do corpo de carne. E ele ainda acrescentou: os médicos terrenos sabem que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que durante a ausência do corpo, muitas vezes a alma consegue abastecer-se de recursos prodigiosos para que volte ao corpo físico e o corpo físico se recupere daquela situação que ele está passando no mundo naquele momento de doença. Então, depois de ter explicado isso para todos nós a respeito da interferência espiritual sobre a nossa alma e da comunicação vibratória da alma em relação ao corpo físico, ele afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e em voz alta lhe prometeu: descansa, filha. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros vão trazer até aqui o socorro da caridade fraterna, valendo-se de algum samaritano das redondezas. O Senhor permitirá que você continue. E em seguida, convidou a mim, André Luiz, e ao Hilário, que observássemos o campo orgânico de Sabino. Sabino, o anão, filho dela. Realmente, na parte exterior, ele era dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Mirrado, fraquinho, não media mais do que 90 centímetros. E apresentando grande cabeça,
aquele corpo disforme, tresandando, exalando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância, nojo. A fisionomia demonstrava uma configuração, uma aparência de macaco, macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Então Silas nos recomendou que nós auscultássemos o campo íntimo nos pensamentos de Sabino. E em razão disso, depois de terminados alguns minutos de reflexão, eu entrei na faixa mental daquele ser, observando-lhe as lembranças, as suas memórias, aquilo que ele estava pensando. E aí André Luiz vai começar a descrever. Sabino demonstrava viver essencialmente distante da realidade. E a sua memória mergulhava todinha em quadros estranhos. Diante da nossa visão espiritual, os pensamentos de Sabino adquiriam consistência e nos permitia enxergá-lo como ele se sentia de verdade. Nós víamos Sabino em pensamento e víamos como ele se sentia. Nós, então, o presenciávamos em roupas de palaciano bem posto, influenciando pessoas importantes para a concretização de crimes ocultos, que terminavam sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos miseráveis desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas, suntuosas, constavam com detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito. E nós víamos em seus pensamentos Sabino sempre ao lado da mesma mulher, cujo porte soberbo revelava ser Poliana, aquela mesma Poliana que estava ali inerme, sem defesa, na esteira de palha. Assombrados, nós identificávamos os dois, cercados de luxo e ouro, porém manchados de sangue. E, obviamente, manchas estas que os dois não se deixavam sentir. Estas eram nódoas que, para eles, eram insensíveis, não notavam. Nós reconhecíamos, sem dificuldade, que os dois mantinham com eles, entre si, ocultos compromissos no terreno da crueldade. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tinha a menor ideia do Sabino, o anão paralítico. Ele não estava consciente de que agora ele não era mais o barão. Em absoluta introspecção, ele revivia o passado com requintes de egolatria, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Ao perceber nosso espanto, o instrutor, o assistente Silas, nos disse: nós não poderemos ouvir a sua palavra falada, porque ele é mudo e surdo, como ele está. Mas poderemos consultar o pensamento dele, porque em pensamento ele vai reagir respondendo às nossas perguntas, através de uma conversação na ideia. Para isso, porém, vocês
que vão entrar no cosmo vibratório dele, da sua mente, é imprescindível que nós o tratemos com o tratamento devido a essa personalidade que ele acredita que ele é. E então Silas explica: vamos nos dirigir a ele, mentalizemo-lo como sendo o Barão de S. O título ele não completa. Que era justamente o título que ele tinha na sua última existência e com o qual ele se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. E então diz André, observando as manchas vermelhas nos quadros vivos das lembranças muito vivas da sua memória, em que ele estava ali preso, eu perguntei com o respeito natural que a experiência exigia. Diz André, Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Por acaso terão chorado muitos em torno da sua marcha? E aí André conta que ele percebeu que o Sabino não havia recolhido a informação com os ouvidos, mas havia captado em forma de ideia, formulando de si para consigo mesmo, como se ele estivesse conversando, e nos devolvendo a seguinte ponderação pelos fios mentais, em que nós estávamos unidos um com o outro, sem que ele me identificasse como seu interlocutor invisível. A mente de Sabino agora respondia à minha provocação sutil. E eu escutava ele dizer, sangue e lágrimas? Sim! Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna e da dominação política em que todos eles se apoiam? A vida é um sistema de luta no qual a humanidade se divide em dois campos opostos. Aquele dos que conquistam e aquele dos que são conquistados. Sou um nobre, não tenho a vocação de perder. Que importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e graça? Benefício, é um favor que eles morram. Depois de ouvir isso, André diz que havia se desligado do foco mental em que esses pensamentos estavam sendo exprimidos. E depois de alguns instantes nos quais o Hilário fazia a mesma coisa, e que obviamente eu também fiquei atento, o assistente Silas esclareceu. Segundo é fácil de concluir, diante dessa pesquisa da ciência terrestre vulgar, Sabino será sempre o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença, para a ciência comum da Terra. Para nós, espíritos, no entanto, Sabino é um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura, de cujo tecido orgânico, por agora, ele não tem qualquer noção. Tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma, em processo de incontrolável hipertrofia. A sede da posse torpe e o orgulho virulento, o orgulho doentio, perverteram-se em sua vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos, que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, uma vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto ele se mantém parado nas lembranças, nas memórias em que supõe dominador na terra, vivendo o pesadelo que ele criou para si mesmo. Aí André fala, puxa vida, diante dos problemas que o estudo nos suscitava, nos lançava, meu amigo Hilário perguntou, mas seu Silas, se as coisas são assim, onde está a vantagem desses padecimentos, se ele continua preso no passado? Silas então esboçou uma leve expressão de tristeza e disse, sabe, Hilário,
Nós temos aqui, sob nossa atenção, lamentável débito congelado. Congelado. Parou. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual. Preste atenção agora. E há mais de 1000 anos vem sucumbindo, vaidoso e desprevenido, às garras da criminalidade. De existência a existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, os recursos da matéria da terra, tumultuando as paisagens sociais nas quais o Senhor lhe concedeu viver. Calamidades diversas, como, por exemplo, homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões, foram por ele provocados desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos olhos senão o seu egoísmo a saciar. Entre o berço e o túmulo, ele é o desatino, é o desequilíbrio, é a loucura, o delírio incessante. E do túmulo para o berço é a maldade fria e inconsequente, apesar de todas as intercessões de amigos abnegados que o amparam em novas tentativas de regeneração e de levantamento, quase sempre inspirado nos pontos de vista de Poliana, que ele vem sendo a companheira de múltiplas jornadas, ele se cristalizou como infeliz empresário do crime. E o desequilíbrio da sua última existência se agigantou de tal maneira, terminada ela em suicídio indireto, através do mergulho deliberado no vício, que não houve outro remédio para ele, a não ser o isolamento absoluto na carne, nesse nevoeiro dessa romagem presente, na qual nós o identificamos assim, como uma fera enjaulada na armadura de células aviltantes, células pobres, humilhantes, sob os cuidados da mesma mulher que o ajudou nas quedas do passado, nas quedas sucessivas. Agora, colocada, estabelecida na posição de enfermeira maternal do longo infortúnio do seu filhinho. Poliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si mesma a condição de boneca do prazer delituoso, acordou além do túmulo para as realidades da vida antes de Sabino. Despertou e sofreu muito, aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação, em que, por certo, gastarão muito tempo ainda. No campo perispiritual do anão, recolhido, ensimesmado, observamos através de sua aura verde trevosa que todas as energias de seus fulcros vibratórios dos centros de força refluíam sobre os pontos de origem. Dele saíam e a ele voltavam, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado, estava enrolado inteiramente nele próprio, à maneira da lagarta ilhada no casulo que ela própria constrói e que nasce dela mesma. Diante das perguntas que não nos foi possível impedir, respondeu Silas com rapidez. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, tem a mente trabalhando em circuito fechado, isto é, pensa constantemente para si mesmo, incapaz da troca de vibrações com os semelhantes, exceção feita com Poliana, de quem ele se fez satélite mudo e expectante, como um parasita em uma folhagem seivosa. Sabino é um problema de débito estacionário, que permanece em processo de hibernação espiritual, compulsoriamente enquistado no próprio íntimo, a benefício
da comunidade de espíritos desencarnados e encarnados, porquanto tão expressivos se lhe destacam os gravames de ordem material e moral, que a sua presença consciente na terra ou no espaço provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Deste modo, Sabino desfruta de uma pausa na luta, como um ensaio de esquecimento, a fim de que possa, de futuro, encarar o montante dos compromissos em que ele se liga, promovendo-lhes solução digna nos séculos próximos, utilizando-se de golpes de vontade férrea na renunciação de si mesmo. E então Hilário pergunta inquieto: mas a espiritualidade superior não disporia de elementos para encarcerá-lo à distância da carne? Sim, isso não é impossível, Hilário. Entretanto, se nós temos enxovias pungentes, que são as masmorras aflitivas, para expiação dos crimes que enegrecem a mente humana, muitas delas, que se expressam por vales de miséria e de horror, é preciso considerar que os delinquentes, aí presos, se atraem uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam a viver, mesmo que temporariamente. Por outro lado, contamos com muitas instituições que funcionam como a semelhança de estufas, nas quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhadas nos pesadelos que merecem até certo ponto, depois de efetuada a travessia do sepulcro. Porém, Hilário, em Sabino, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, em cujas sombras um dia sentiu baquearem-lhe as forças. O remorso feriu-lhe o coração, como a bala mortífera assalta um tigre solto. A prece fulgurou-lhe, brilhou-lhe na consciência, e antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinganças indignas, entre aqueles que lhe seguiam os passos no caminho perverso, os espíritos o recolheram à mansão, onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então ligada em campo de regeneração pelo sacrifício. Como vemos, tamanhas são as ligações do nosso companheiro nos planos infernais, que, por bondade de Jesus, foi ele escondido provisoriamente neste corpo monstruoso, em que se faz não apenas incomunicável, mas também, de algum modo, irreconhecível em favor dele mesmo. É indispensável que o tempo, com a bondade divina, lhe amparem os problemas aflitivos e complexos. E, olhando-nos com serenidade, terminou dizendo: vocês compreenderam? Sim, havíamos entendido. A experiência aos nossos olhos era dura, mas lógica, terrível, mas justa. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda e ofertou-lhe comovido a bênção de uma prece. Aí estamos vendo um resgate congelado. Não vai ter como melhorar até que já se passaram 1000 anos dele fazendo as bobagens, não é? E agora ele está mergulhado num corpo assim para se defender, uma vez que parece que começa a lampejar o arrependimento, começa a lampejar a vontade de oração e que os seus sócios do passado não permitiriam. Então agora o resgate se faz também desta forma. Interessante, não? No próximo programa vamos falar do resgate interrompido. Não é congelado, é interrompido. Mas isso é assunto para a semana que vem. Eu aguardo você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu carinho. Até o próximo Espírito da Letra e muita paz.